Sejam bem-vindos. Durante algum tempo me deparei com a necessidade de explicar por que alguém perturba, fustiga, pratica bullying, persegue, dentre outras atitudes destrutivas, empreendendo contra uma pessoa uma cruzada interminável, seja no ambiente doméstico, na família, no trabalho ou no meio social. A fim de encontrar respostas, desenvolvi um estudo, cujo conteúdo está em nosso livro, publicado pela editora Juruá, o qual pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma abordagem sobre comportamento humano, destinada a fundamentar uma segunda, envolvendo doutrina jurídica. São 6 capítulos, sendo que um deles é destinado à doutrina jurídica, no qual é analisado, inclusive, o crime de bullying, hoje previsto no Código Penal brasileiro. Cheguei à conclusão de que muitas das ações de narcisistas, as quais estão detalhadamente narradas em publicações de vítimas, ou sobreviventes, como são chamadas, bem como em publicações de psicoterapeutas e pesquisadores, estão presentes no cotidiano das pessoas e, em consequência, nas leis brasileiras. Narcisistas praticam, assim, difamação ou campanha difamatória, perseguição, stalking, bullying e cyberbullying, assédio moral no trabalho, assédio processual e violência psicológica contra a mulher, podendo os abusos envolver ainda violência patrimonial, pois narcisistas são oportunistas, tiram vantagem de outros, conforme descreve o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5. A Lei Maria da Penha tem grande importância para nosso estudo, pois além de trazer uma abordagem ampla sobre o assunto, contém vários verbos que designam condutas ilegais, os quais coincidem com as táticas maliciosas empregadas por narcisistas e que estão insistentemente elencadas nas narrativas das pessoas que lidam com esse tema. Historicamente, a mulher esteve subordinada ao homem. Era instrumento sexual, destinada a procriar e servir ao marido. Instituições tiveram papel determinante na manutenção dessa subordinação, de que é exemplo a Igreja Católica, que sacralizou o casamento, pregando a abnegação e o sacrifício. Conforme Judith Herman, no decorrer da história, a valorização da privacidade criou uma poderosa barreira, tornando a realidade da mulher praticamente invisível. Falar sobre a vida doméstica era um convite à humilhação pública. A situação começou a mudar durante as guerras mundiais. Mulheres passaram a trabalhar em fábricas, no comércio e em escritórios, antes mobiliados exclusivamente por homens, agora deslocados para as frentes de combate. Mas foi fator preponderante para as conquistas a atuação dos movimentos feministas ao redor do mundo, os quais empreenderam ferrenha luta contra o machismo e a violência. Ainda segundo Judith Herman, paralelamente a isso, estudos levaram à conclusão de que a síndrome psicológica observada em sobreviventes de estupro, agressão doméstica e incesto eram essencialmente as mesmas vistas em sobreviventes de guerra. A luta pelos direitos das mulheres se estendeu ao Brasil, onde havia uma sociedade patriarcal e patrimonialista. Essas duas características estavam presentes no Código Civil Brasileiro de 1916, o qual retirava das mulheres o poder de decidir sobre a própria vida e o exercício, em igualdade, do pátrio poder.
o direito ao voto para as mulheres somente passou a existir a partir de 1934. A Lei número 4.121, de 1962, que instituiu o Estatuto da Mulher Casada, conhecido como a Lei da Abolição da Incapacidade Feminina, foi um marco para a evolução do tema. Outro marco foi a Lei do Divórcio, Lei número 6.515, de 1977, que representou uma revolução dos direitos da mulher no Brasil. Mas foi a partir da Constituição Brasileira de 1988 que se pôde falar em igualdade, com a previsão, no artigo 5º, inciso 1º, de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Depois, o Código Civil de 2002 se ajustou à Constituição e a dispositivos internacionais que tratam da igualdade de gênero. Homem foi substituído por pessoa e pátrio poder por poder familiar. Atualmente, temos a compreensão de que podem ser vítimas de violência psicológica pessoas de qualquer gênero. Há uma crescente evidência de que um número significativo de homens também sofre silenciosamente violência doméstica, afirma Pete Walker no livro Complex PTSD, From Surviving to Thriving. Muitos homens e transexuais apresentam traumas por terem sido alvo de continuados abusos no ambiente doméstico. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, considera que não apenas mulheres que coabitam em relação conjugal e com filhos em convivência domiciliar são amparadas pela Lei Maria da Penha. Prevê a súmula número 600 do STJ que para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. A Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, assim, tem grande importância para nosso estudo, pois apresenta uma definição de violência psicológica que pode nos dar um norte, não só nas situações envolvendo mulheres, mas uma compreensão abrangente do assunto, com repercussão em outros atos ilícitos, pois a violência psicológica é um conflito invisível, difícil de ser testemunhado, onde as pessoas externas à relação podem estar inseridas na mentalidade machista daquilo que é socialmente aceitável. As definições de violência psicológica são extremamente sutis e subjetivas de serem catalogadas, às vezes difíceis de descrever. Segundo a Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 2º, a violência psicológica está presente em qualquer conduta que provoque dano emocional e diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da vítima ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. É possível perceber, além da menção a qualquer outro meio, inúmeros verbos que compõem uma lista de ações que também se encontram presentes na literatura que aborda o narcisismo, pois são intrínsecas desse tipo de transtorno de personalidade, com destaque para controle, ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância e insulto. Ainda, no artigo 7º, o inciso 4º,
menciona a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades, enquadrando outra característica peculiar de narcisistas, que é o oportunismo financeiro. No artigo 7º, inciso 5º, existe a menção à violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Na ementa da Lei Maria da Penha está escrito que ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, eliminação de todas as formas de discriminação, visa prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, e dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. No artigo 5º, prevê que, para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O artigo 22 estipula que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar medidas protetivas de urgência, de que são exemplos: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, proibição de determinadas condutas, como aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, frequência a determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. No artigo 24A está prevista a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas. Essa pena é considerada alta, até mesmo superior ao crime de violência psicológica contra a mulher. Mas é justificável, pois sabe-se que em grande parte dos casos, perseguidores, stalkers ou cyberstalkers não têm limites, mesmo aqueles impostos por um juiz. Apesar da abrangência da Lei Maria da Penha, entretanto, entendemos que ela ganhou real efetividade com a inserção, no ano de 2021, no Código Penal, do artigo 147b, que prevê que é crime, sujeito à pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Concluímos que o artigo 7º da Lei Maria da Penha e o artigo 147b do Código Penal Brasileiro contêm em seu cerne inúmeras condutas ilícitas que são típicas de pessoas com transtorno da personalidade narcisista, notadamente os narcisistas do tipo maligno, que mais se aproximam da psicopatia. Nem todos esses ilícitos são obra de narcisistas. Podem ser praticados por pessoas com outros transtornos, ou mais de um, combinados, as comorbidades.
Mas entender essas dinâmicas ou táticas maliciosas, bem como compreender quando elas são repetitivas e incessantes, é crucial para resolver situações de violência psicológica, tanto do ponto de vista comportamental quanto jurídico. Muito grato pela atenção.